Uma pessoa boa pode se tornar uma pessoa má? Existem pessoas boas e pessoas más, não é mesmo? Pelo menos é o que todos nós imaginamos. Existe um código de conduta na cabeça de cada um de nós que sabemos que determinadas atitudes fazem uma pessoa ser boa ou má. Ser bom ou mal depende de diversas questões éticas, legais, religiosas, culturais. A pessoa se considerar má é difícil, porque mecanismos psicológicos vão minimizar, negar ou racionalizar nossas próprias atitudes. Mas achar uma outra pessoa má é bem mais fácil. Agora, será que uma pessoa tida como boa pode se tornar má? E não é que essa dúvida surgiu no julgamento dos nazistas após a Segunda Guerra? A maioria deles alegaram que tomaram suas atitudes más apenas por estarem cumprindo ordens de seus superiores. Daí veio o questionamento: até que ponto um ser humano bom era capaz de fazer o mal a outro por uma questão de obediência? Pessoal, bem-vindos a mais um Curiosamente. Curiosidades da mente. Bom, um psicólogo chamado Milgram conduziu um experimento polêmico quando ele pegou voluntários e separou eles em dois grupos, o grupo de professores e o de alunos. E aí ele deu a instrução, ele falou assim para o pessoal: o grupo dos professores, vocês vão punir os alunos com choques se eles errarem as perguntas. Os professores ouviam somente as vozes dos alunos e os gritos de dor para o choque, que na verdade eram fake, eram gravações. A intensidade do choque, e aí tinham várias graduações, era uma decisão unicamente do professor. Então ele dava o choque com a carga que ele quisesse. E o resultado chocante é que 2/3 dos professores puniram seus alunos com o choque de maior intensidade, mesmo ouvindo os gritos agoniados de dores. Questionamento aqui foi: poxa, aquelas pessoas se tornaram más simplesmente por terem sido instruídas a dar os choques pelo examinador. Logo, elas tinham um álibi, uma permissão para fazer o mal e faziam. Então elas realmente aqui pareceram causar dor por obediência ao examinador. Mas por que chegavam à carga máxima sem isso ser pedido pelo examinador? Era a decisão deles a intensidade do choque. Davam choques mais fortes porque se tornaram mais más sozinhas? Filosófico, não é? Mas o maior experimento nesse sentido foi, sem dúvida, o experimento da prisão de Stanford. Foi tão chocante que era para ser um estudo de 14 dias e teve que ser interrompido com apenas 6 dias. E não à toa, esse estudo já motivou 3 filmes em 2001, 2010 e 2015, acredita? Quer saber sobre o que foi esse estudo? Antes, aperta o botão para seguir o canal. Você é muito bem-vindo aqui no Neurologia e Psiquiatria. O professor de psicologia da faculdade, chamado Zimbardo, se perguntava se uma pessoa boa poderia mudar sua forma de ser a depender do seu entorno. Então, ele recrutou por $15 voluntários para fingirem ser prisioneiros ou carcereiros em uma prisão falsa. Foi até preparado o porão da faculdade para se parecer uma prisão de verdade. O que aconteceu nesses dias foi uma sequência de condutas abusivas que se tornaram sádicas, a ponto do estudo ser interrompido. Então os carcereiros, eles não podiam bater nos falsos detentos, mas eles começaram a realizar uma série de abusos psicológicos, como chamar eles por números e não por nomes, obrigar eles a tirarem a roupa deixando um saco na cabeça, a fazer flexão pisando nas costas deles, a dormir no chão, a fazer as necessidades em balde, a interromper o sono toda hora que os prisioneiros pegavam lá no sono e dormiam, a mandar para a solitária várias vezes, entre outras perversidades. Nas palavras do próprio Zimbardo, o experimento nos mostra que a natureza humana não está totalmente sujeita ao livre-arbítrio, como gostamos de pensar, mas que a maioria de nós pode ser seduzida a se comportar de maneira totalmente atípica em relação ao que acreditamos que somos. A conclusão do estudo foi que as pessoas ali sofreram uma perda de responsabilidade pessoal com uma visão reducida das consequências de suas ações. A posição de autoridade e o poder enfraquecia seus próprios controles com base em culpa, vergonha ou medo de infringir a lei, ou seja, poder fazer o mal sem julgamentos do meio ou de outros
fazia com que as pessoas tivessem atitudes e comportamentos ruins. E aí eu te faço a pergunta, uma pessoa boa pode se tornar má? O que você concluiu? Me fala nos comentários o que você acha. E, gente, segue o canal, tem muitos vídeos legais. Segue, senão você vai esquecer, depois você não vai lembrar como é que era o nome daquele canal mesmo. Bem-vindos ao Neurologia e Psiquiatria. Um abraço. Curiosamente. Curiosidades. Curiosamente. O professor de psicologia de Stanford, Zimbardo, ele se...